Episódio 11. A simplicidade vence. Vivemos em um mundo que costuma confundir complexidade com inteligência. Quanto mais sofisticada parece uma explicação, mais facilmente acreditamos que ela seja correta. Quanto mais elaborado é um modelo, maior tende a ser nossa confiança nele. Essa forma de pensar está presente em praticamente todos os lugares. Nos mercados financeiros, nas empresas, na política e até na vida pessoal. Mas, para Charlie Munger, essa era uma das maiores ilusões da mente humana. Ao longo de sua vida, ele percebeu que os resultados mais extraordinários quase sempre surgiam de princípios simples, compreendidos profundamente e aplicados com disciplina. Essa não era uma defesa da superficialidade ou da ignorância. Charlie jamais acreditou que os grandes problemas do mundo fossem simples. O que ele defendia era algo diferente. Depois de compreender profundamente um problema, as melhores soluções costumam parecer simples. A simplicidade, nesse caso, não é o ponto de partida. É o ponto de chegada. Essa ideia fica evidente quando observamos algumas das maiores decisões tomadas por Charlie Munger e Warren Buffett. Durante décadas, analistas de mercado criaram modelos matemáticos sofisticados para tentar prever o comportamento das bolsas de valores, das taxas de juros e da economia. Milhares de páginas foram escritas tentando descobrir fórmulas capazes de antecipar o futuro. Enquanto isso, Buffett e Munger continuavam seguindo alguns princípios extremamente simples. Comprar excelentes empresas, administradas por pessoas competentes, com vantagens competitivas duradouras, pagando um preço razoável e mantendo esses investimentos por muitos anos. Para muita gente, essa estratégia parecia simplista demais para funcionar. Afinal, como duas pessoas poderiam competir contra exércitos de economistas, matemáticos e especialistas utilizando uma abordagem tão direta? A resposta de Munger era igualmente simples, porque a realidade não recompensa a complexidade. Ela recompensa quem compreende os fatores realmente importantes. Charlie costumava dizer que uma boa decisão depende muito mais de identificar as poucas variáveis que realmente importam do que de analisar centenas de detalhes irrelevantes. A maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Gasta enorme quantidade de energia estudando informações secundárias, enquanto ignora os fatores essenciais que determinam o resultado final. Esse fenômeno recebe um nome bastante conhecido: paralisia por análise. Quanto mais informações disponíveis, mais difícil parece tomar uma decisão. Em vez de produzir clareza, o excesso de dados frequentemente produz confusão. A pessoa continua estudando, pesquisando e coletando informações, acreditando que mais conhecimento inevitavelmente levará a uma decisão melhor. Mas chega um momento em que novas informações deixam de aumentar a qualidade da decisão e passam apenas a aumentar a ansiedade. Charlie observava esse comportamento frequentemente no mercado financeiro. Muitos investidores passavam horas analisando gráficos de curto prazo, indicadores econômicos, previsões de especialistas e notícias diárias, enquanto negligenciavam perguntas muito mais importantes. A empresa possui um bom negócio? Ela tem vantagem competitiva sustentável? Seus gestores são competentes? O preço pago faz sentido? Essas poucas perguntas costumavam ser muito mais relevantes do que centenas de variáveis secundárias. Essa busca pela simplicidade também aparecia em sua maneira de aprender. Charlie nunca teve interesse em decorar grandes quantidades de informações isoladas. Preferia compreender princípios fundamentais que permanecessem verdadeiros durante décadas. Sabia que detalhes mudam constantemente, mas boas ideias atravessam gerações. Esse talvez seja um dos motivos pelos quais estudava áreas tão diferentes como física, matemática, psicologia, biologia, economia e história. Não buscava acumular conhecimento por curiosidade apenas. Buscava identificar padrões universais. Procurava compreender leis gerais do comportamento humano e da realidade que pudessem ser aplicadas em diferentes situações. Para Munger, modelos mentais funcionavam exatamente dessa forma. Eles simplificavam um mundo extremamente complexo. Em vez de analisar cada situação do zero, utilizava princípios consolidados que ajudavam a organizar o pensamento.
Quanto melhor eram esses modelos, mais simples se tornava compreender problemas aparentemente complicados. Outro aspecto importante dessa filosofia era a comunicação. Charlie admirava pessoas capazes de explicar temas complexos utilizando linguagem simples. Em sua visão, clareza era um sinal de profundo entendimento. Quando alguém depende de jargões, frases complicadas e explicações excessivamente técnicas para transmitir uma ideia, muitas vezes isso revela que nem a própria pessoa compreendeu totalmente o assunto. Albert Einstein dizia que, se você não consegue explicar algo de forma simples, provavelmente ainda não entendeu suficientemente bem. Charlie concordava profundamente com essa ideia. Para ele, simplicidade era consequência da compreensão, não da simplificação artificial. Essa forma de pensar também transformava sua maneira de resolver problemas. Antes de buscar soluções sofisticadas, perguntava a si mesmo: existe uma resposta mais simples que estou ignorando? Muitas vezes, a resposta era positiva. Nas empresas, por exemplo, inúmeros problemas são enfrentados através da criação de novos departamentos, novos processos, novas regras e novas camadas de burocracia. Charlie acreditava que frequentemente seria mais eficiente eliminar a causa do problema do que construir estruturas cada vez mais complexas para administrá-lo. Esse princípio também vale para as finanças pessoais. Muitas pessoas passam anos procurando estratégias sofisticadas de investimento, enquanto ignoram hábitos básicos como gastar menos do que ganham, investir regularmente, evitar dívidas desnecessárias e manter uma visão de longo prazo. Esses princípios parecem simples demais para chamar a atenção. Justamente por isso são frequentemente negligenciados. Charlie observava um comportamento curioso. Existe uma tendência humana de acreditar que soluções caras, difíceis ou complexas são automaticamente superiores. É quase como se nosso cérebro atribuísse mais valor ao que parece complicado. No entanto, a história demonstra repetidamente que as soluções mais elegantes costumam ser aquelas que resolvem grandes problemas utilizando poucos elementos. Essa mesma lógica explica por que Buffett e Munger sempre evitaram investir em negócios que não conseguiam compreender claramente. Eles não acreditavam que complexidade gerasse vantagem competitiva. Se um modelo de negócios exigia explicações extremamente complicadas para demonstrar seu potencial, preferiam simplesmente procurar outra oportunidade. Ao longo de décadas, essa disciplina permitiu que evitassem inúmeros erros. Enquanto outros se encantavam por empresas revolucionárias, tecnologias difíceis de entender ou promessas de crescimento ilimitado, eles permaneciam concentrados em negócios simples, previsíveis e compreensíveis. Naturalmente, simplicidade não significa facilidade. Construir uma filosofia simples exige enorme esforço intelectual. É muito mais fácil adicionar complexidade do que removê-la. É muito mais simples criar novas teorias do que descobrir quais realmente importam. A verdadeira simplicidade exige capacidade de separar o essencial do acessório. Charlie costumava dizer que a vida já é suficientemente difícil. Não existe motivo para torná-la ainda mais complicada através de decisões desnecessariamente complexas. Essa frase resume boa parte de sua filosofia. O objetivo não era encontrar respostas sofisticadas, era encontrar respostas corretas. Talvez seja justamente por isso que seus ensinamentos continuam tão atuais. Em um mundo inundado por informações, algoritmos, inteligência artificial, opiniões constantes e estímulos permanentes, a capacidade de focar no essencial tornou-se ainda mais valiosa. No fundo, Charlie Munger compreendeu que pessoas extraordinárias não necessariamente sabem mais do que todas as outras. Muitas vezes, elas apenas conseguem distinguir com clareza aquilo que realmente importa daquilo que apenas parece importante. Essa habilidade de eliminar o ruído e concentrar energia nos poucos fatores decisivos foi uma das maiores vantagens competitivas de toda a sua vida. E talvez essa seja a principal lição deste episódio. O sucesso raramente depende de fazer mais coisas. Normalmente depende de fazer as coisas certas, de forma consistente, durante muito tempo. A simplicidade não é ausência de profundidade.
é a expressão máxima da sabedoria. No próximo episódio, chegaremos ao encerramento desta série explorando um princípio que conecta praticamente todos os ensinamentos de Charlie Munger. Porque uma vida verdadeiramente rica vai muito além do dinheiro. E como a busca por sabedoria pode se tornar o maior investimento que uma pessoa faz ao longo de toda a sua existência.